Olá, estamos aqui novamente com o nosso Pod Citra e hoje temos aqui uma trabalhadora da rede parceira, a Raquel, que é a nossa convidada de hoje. Olá, meu nome é Raquel Borges, tenho 28 anos, escolhi a profissão de professora de educação infantil, trabalhei por muito tempo na rede parceira. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como é atuar na rede parceira, os desafios. E como aqui é o Pod Citra, a voz do trabalhador, nada melhor que a voz do trabalhadora, né? Por isso está aqui a Raquel. Com certeza. E vou começar fazendo umas perguntas que seja conivente, né, com o dia a dia da rede parceira, da creche conveniada. Acho que vai ser um dia muito produtivo. E aí, Raquel? Vou fazer umas perguntinhas básicas para você. Primeiro, assim. Raquel, conta pra gente como começou a sua trajetória na educação e o que te levou a atuar na rede parceira. A minha história na educação, na verdade, a minha mãe, ela engravidou do meu irmão caçula. E aí a gente tem 15 anos de diferença. E aí eu já tive aquele primeiro contato em cuidar do meu irmão caçula com 15 anos. E quando eu terminei o ensino médio, minha mãe falou assim, olha, você não vai ficar parado, você vai estudar, vamos buscar algum curso para fazer e tudo mais. Eu falei assim, mãe, mas o que, mãe? Eu falei assim, vê o que você gosta de fazer. Aí eu falei assim, eu gosto de criança. Ela, então faz pedagogia. Falei, bacana. Entrei no curso de pedagogia quando eu concluí. Quando a gente conclui, né, antes da gente concluir, tem os estágios. E foi no estágio em que eu vi ali, tive que estagiar em uma creche parceira. E ali eu gostei, me encantei. E quando eu saí da faculdade, eu já ingressei direto na rede parceira. Demorou um pouquinho, acho que uns 6 meses para eu conseguir emprego. E ali eu trabalhei durante um bom tempo, né, sempre na rede parceira. Sim. E qual foram os seus maiores aprendizados e os maiores desafios? Eu acho que um dos maiores aprendizados que a gente tem trabalhando dentro da rede parceira é a convivência. A convivência ali, você realmente trabalhar em equipe, porque ali é uma equipe, é uma ajudando a outra. Então, acho que o maior aprendizado do que a gente tem na rede parceira é realmente ser uma parceira da outra ali. E um dos maiores desafios é lidar, né, com as demandas, os pais, né, não que a direção. Então, tudo isso, as demandas que a direção impõe, os desafios com relacionamento com os pais. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, não a criança em si. Acho que a criança não é um desafio para mim, assim, de fato. O que está por trás dela que é um desafio. Você pode descrever como lidar com salas superlotadas, com poucos materiais e estrutura precária? Olha, essa parte assim, também, quando eu iniciei na área da educação infantil, trabalhando em rede parceira, a gente sempre teve que se doar ao máximo. A gente estudou ao máximo, entrega tudo de si. E a gente sente isso, né? E aí a gente sente que da mesma maneira, a gente não é acolhida pela gestão, pelos pais. É muito difícil você encontrar acolhimento para os professores. Então, antigamente, né, quando eu iniciei, tem ainda o MG1, que é o minigrupo 1, o minigrupo 2. Hoje em dia tem essa questão das salas multietário, que eu acho que é um grande desafio. Por quê? Você pega uma criança e coloca uma criança que ainda vai completar 2 anos com uma criança de 4 anos. É uma diferença de idade muito grande. Sim. E não é sobre a interação, né? Acho que tem que interagir, mas assim, é sobre a questão mesmo de diferença de idade. A gente tem que adaptar a atividade para todos ali. E às vezes numa sala com 36 crianças, não tem como a gente conseguir dar atenção para todo mundo. E ainda crianças especiais ainda, né? Ainda nesse grupo, ainda coloca a criança especial para você estar cuidando dela também. Sim, e às vezes, que nem nessa última creche que eu trabalhei, ali te parecia que se você
quando você para analisar e você olha, essa criança tem um traço assim, assim, assado, uma possibilidade, né? E aí você vê assim, no caso ele tinha 7 crianças, então eu vejo relatos de professoras minhas seguidoras que falam assim, olha, eu trabalho numa sala que tem 9 crianças atípicas. Então 9 crianças atípicas, aí você coloca mais as crianças que usam fraldas ainda, com as crianças de 4 anos. Então, assim, é uma correria. Você, literalmente, você não tem tempo nem para respirar direito. Porque você tem que chegar ali uns minutos antes do portão abrir, para você preparar a sala, organizar o ambiente, para você receber, acolher essas crianças. E ali, na hora da entrada, você tem que o tempo todo você não pode perder a visão da sala. Então imagina ali, você atendendo os pais, recebendo as crianças, olhando as crianças, aí tem crianças que querem ir no banheiro, então é aquela correria ali, e é só uma professora só para fazer a hora da entrada. Então é um momento assim que você fica... Tem hora que você fica, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Às vezes acontece a criança fazer um xixi, cocô ali, você, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E tá todas as professoras, tá todo mundo ocupado naquele momento, não tem ninguém para te socorrer. Então é literalmente aquele programa que tinha do Faustão, Se Vira nos 30. Uhum. Literalmente. E como você se sentia sendo responsabilizada por algo que foge totalmente ao seu controle? A gente se sente assim... É um sentimento que você tem que fazer de tudo para dar certo. Sim. Porque você sabe que aquelas crianças também dependem de você. Então a gente não pode nunca deixar a peteca cair e nunca transparecer. E isso é um sentimento assim que, por mais que você esteja ruim, angustiada, passando por problemas em casa, ali você tem que se abster da sua vida, se abster dos seus problemas e focar somente no que está ali. Porque se você não focar somente no que está ali, você não consegue administrar a sala, você não consegue desempenhar um bom papel ali dentro da sala, né, com as crianças. Sim. Frases como, é só brincar. Quem dera. Ou você dá conta, ainda são comuns. Muito. Qual o impacto desse tipo de deslegitimação no emocional dos profissionais da educação? Essas falas, assim, geralmente deixam a gente bem triste, porque parece que a gente não faz nada. Parece que a gente tá ali só brincando mesmo, alguns pais acham que a gente só senta, faz uma roda, conta uma história, tá tudo bem. E não é só isso, a gente tem toda uma rotina para seguir, né? Desde a hora que a criança entra até a hora que a criança sai, a gente tem uma rotina a seguir. Se a gente sai, se acontece qualquer coisinha que saia da nossa rotina, as coisas e as crianças também já sentem, né, no dia a dia. Então, assim, eu acho que todos os pais deveriam, pelo menos assim, ter um rodízio, passar um dia para ver como que é a realidade, como que é a nossa rotina, porque só aí eles iriam entender. Porque acha assim, que meu filho eu tô sentindo que o meu filho tá assim, assim, assado, mas assim, eles não entendem que não só tem o filho dele ali, Sim. Tem outras 30 e 36 crianças pra gente também olhar. Então a gente tenta dar um pouquinho de atenção para todos, mas infelizmente tem dia que a gente não consegue. Às vezes tem crianças que demandam mais a gente, como as crianças atípicas. Aí tem criança que vai para a escola doente também, que a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção para ela que está doente até os pais chegarem. E quando a gente não consegue contato com os pais, a gente fica com a criança doente o dia todo lá, com febre. Né? E a gente sabe que a criança precisa de um colo, de um afago, de um carinho, mas a gente não pode pegar no colo, porque se a gente pegar no colo, pode acontecer alguma situação ali, você precisa sair correndo para separar alguma briga, algum conflito, e acontecer alguma coisa porque você estava com aquela criança no colo. Então da mesma maneira você vai ser chamada a atenção, você vai ser, olha, por que você está com essa criança no colo? Eu já falei que não é para ficar com criança no colo, a gente não pode nem pegar no colo. Muita cobrança, né? É muita cobrança, muita cobrança. Só quem trabalha em creche conveniada, em rede parceira, sabe o desafio que é, né? Você trabalhar 10 horas ali praticamente por dia e naquela correria, naquela loucura e ainda sem poder reclamar. Porque quando você reclama, você vira aquela professora problemática. Aquela professora que só sabe reclamar, aquela professora que nada tá bom. Fica taxada, né? Fica taxada. Como a romantização da vocação prejudica a saúde mental e reconhecimento do trabalho desse trabalhador? Gente, aí eles não entendem que eles confundem, né, vocação com exploração. Uhum. Eles confundem vocação com exploração. Porque como que você coloca 2 professoras
dentro de uma creche, dentro de uma sala com 36 crianças. E aí tem as crianças atípicas, Sim. tem as crianças que usam fraldas e ainda assim, ainda fala para volante que volante não é para ficar em sala. E aí a gente ficava com medo de sair da sala para fazer xixi, para ir no banheiro, para beber uma água. A gente ficava com medo, porque se eu deixasse a minha parceira ali sozinha, com 36 crianças, alguma coisa poderia acontecer e tanto eu quanto ela iria ser chamada a atenção. Por que você deixou a sua parceira sozinha? Mas eu só fui no banheiro. Aí você chama alguém para vir para tentar cobrir, ela, tá todo mundo ocupado, ninguém pode. As volantes, elas estão ocupadas com o quê? Às vezes você vê as volantes fazendo painel, fazendo cartaz, fazendo ficha de cadastro, sendo que, de fato, ela não está ali para auxiliar as professoras, e sim, como que eu posso dizer essa palavra? Sendo um auxiliar administrativa. Complicado. Muito complicado. E da mesma maneira a ADI, né? As auxiliares. Elas também. Elas, ao invés de fazer elas fazem o papel da volante. Das professoras volantes. Que aí as professoras volantes estão fazendo coisas das secretarias, e aí elas fazem o papel da professora volante, que aí leva a criança vai lá tenta fazer alguma coisa, quando não, fica ocupada também fazendo esse tipo de serviço, que é painel, aniversariantes, e entre outras coisas que tem ali, mas tudo eu costumo dizer assim que as volantes, elas conseguem fazer tudo, menos auxiliar de fato as professoras em sala. Mas a volante não é a professora? Por que ela vai ficar lá na secretaria? Onde é que está escrito isso que é para volante ser da secretaria? Por que não contratar então um auxiliar de secretaria? O ADM, né? Um auxiliar administrativo. Por que não? Tem tanto serviço assim na secretaria? Pois é, mas geralmente elas ficam mais ali focadas, imersas ali com as questões ali, atendendo pais, do que auxiliando as professoras dentro da sala de aula. E na última instituição que eu trabalhei, elas recebiam ordem para não entrar dentro da sala. Isso tá não é para vocês, só podem auxiliar a descer as escadas e na hora do refeitório. Essa era a ordem que elas tinham. Se são professoras formadas... Porque a gestão não queria que elas ficassem auxiliando as professoras dentro da sala. Cada uma tinha que dar conta dos seus. Se elas são professoras formadas, elas têm que estar dentro da sala, não na secretaria. Não, mas ali, pelo menos assim. E a grande maioria, viu, Graça? A grande maioria, elas não querem porque a gente tem que dar conta. A gente tem que dar conta. É isso. Então, eles confundem vocação com, exploração. A gente tem que dar conta. Às vezes, fazer saída de 2 turmas. Tinha uma colega minha, uma parceira minha, que eu fui chamada a atenção por auxiliar ela a fazer a saída dela. Você se sentiu assediada em algum momento? Me senti. Assédio moral é muito? Sim, muito. E é bem assim. Mas não é aquele assédio moral assim, como que eu posso dizer? Começa com as brincadeiras, Graça. Eu tive uma brincadeira esse ano que eu não me esqueço nunca, né? Ela me mandou mensagem perguntando se eu não ia levar o meu filho pra lá, pra estudar lá onde eu trabalhava. E eu falei assim, olha, eu moro longe, eu moro em Itaim Paulista, lá ficava em Guaianazes. Eu falei assim, eu moro longe, é muito... traz o seu filho, você vem... Mas é muito longe, eu tenho que acordar o menino 5h30 da manhã, 5 horas da manhã pra vir trazer ele pra cá, sendo que a creche dele é na rua de trás da minha casa. Não tem necessidade, né? Aí, beleza. Passou um pouquinho, aí no começo disse, você não vai realmente trazer o seu filho? Eu falei, não vou, meu marido não quer. Mentir, falei que o meu marido não queria. Porque eu não queria falar não da minha parte, com medo de ser mandado embora, porque a creche estava precisando de criança. A creche estava precisando de criança. E aí, teve ela no café da manhã falando que até abril ela precisava mandar uma professora embora. Até abril. E aí ela falou assim, já que você não trouxe seu filho, né? Então começa com as brincadeiras. Então essas brincadeiras, essas piadinhas na hora do café, geralmente, aí você começa a ouvir, né? Então umas brincadeiras assim disfarçadas, que você sabe que no fundo tem uma verdade. Eu não quis trazer, então... Se tiver que alguém ser mandado embora, vai ser você que não contribuiu. Muitos profissionais relatam um medo constante de reclamar, é isso que você está falando. Faltar, adoecer. Você já sentiu isso na pele? Com certeza, muitas vezes. Inclusive, tem um fato que antes de eu tinha recebido um diagnóstico de endometriose, e aí eu
tive que me ausentar mais para poder cuidar da minha saúde. Foi uma fase muito difícil, eu estava trabalhando em rede parceira, e aí o médico falou assim, olha, ou você, se você quiser ser mãe, ele falou assim para mim, se você quiser ser mãe, você precisa começar a tentar engravidar já. Eu tinha 24 anos, recém-casada, e aquele turbilhão de sentimento, e ali numa sala, eu trabalhava na época com MG1, né, então era 12 crianças para cada professora na época, que era uma creche bem pequenininha, então ainda estava tranquilo ainda, mas mesmo assim eu precisava me ausentar. E aí eu conversei com a minha coordenadora na época, me acolheu super, olha, eu vou precisar me ausentar porque eu estou com endometriose. O médico falou que se eu quisesse engravidar eu precisaria, né, e tentar o mais rápido possível, e fui fazer meus exames de rotina. Não deu muito tempo, Graça, não deu muito tempo. Não deu, acho que 3 meses, 4 meses, eu fui mandada embora. De 3 anos que eu já estava nessa instituição. Por quê? Professor que falta, você não tem o direito de faltar. Se você começa a faltar, entregar muito atestado, você vai ser mandado embora. Você vai. E aí fica uma rotatividade muito grande. Muito grande. O que você acha que acontece quando o medo vira rotina? Eu falo que assim, para você conseguir mesmo trabalhar na rede parceira, se você não tiver fazer uma terapia, um acompanhamento psicológico é muito importante. Porque você não consegue sem precisar tomar um ansiolítico ali. Tá adoecida a rede. Você fica adoecida. O assédio moral é constante. É constante. A pressão da direção, dos pais, as demandas que a SME manda a gente fazer também é constante. Então a gente tem que estar sempre ali para entregar tudo pronto, tudo tem que ser para ontem, e na maioria das vezes a gente acaba levando o serviço para casa. Então o momento que seria de descanso para a gente descansar a nossa mente, a gente não consegue, porque a gente tem que fazer as coisas que, né, tem da creche para fazer, porque na creche você não consegue fazer. Você não consegue nem ir no banheiro? Você não consegue ir no banheiro. Eu enchia minha garrafinha de 2 litros de água para beber no dia, que era uma meta, beber 2 litros de água. Eu não conseguia, chegava no final do dia, tinha bebido 500 ml. E esse horário que você leva, você trabalha para casa, é remunerado? É pago? É reconhecido? Imagina! Ou você faz, ou fica tudo acumulado. E se ficar tudo acumulado, você vai ser chamado a atenção da mesma maneira. Inclusive, acho uma coisa bem interessante. O horário de descanso das crianças seria o horário que realmente a gente tem que estar ali atenta mesmo para olhar. Porque se acontece alguma criança engasgar, então a gente realmente não pode, né, ficar fazendo outras coisas ali. Mas a gente aproveita esse momento do sono para poder fazer o nosso diário de bordo, o nosso diário de classe. E aí, nessa instituição onde eu trabalhei, não podia mais fazer isso. Elas falaram assim, vocês vão ter que se virar. Vocês vão ter que se virar. Fazer a mágica, né? Porque não vai poder mais fazer, nem usar o celular, nem na hora do sono. Tá, até porque tem que olhar as crianças, porque se de alguma criança... Mas a gente, enquanto olhava as crianças, a gente ia escrevendo ali, mas não podia mais. O que a gente fazia? Infelizmente... Se levasse para casa, eu tenho um filho de 2 anos. Como é que depois de ter trabalhado o dia todo, cuidando, me doando o máximo pro filho dos outros, eu vou chegar na minha casa e ainda levar trabalho para casa, e a atenção pro meu filho fica onde? Você não tem vida própria, né? Não tem mais. A casa, ela continua sendo uma extensão do seu trabalho. Sim, e o reconhecimento nulo, né? Nulo. O que você acha que daria para ser feito para mudar esse cenário, Raquel? Eu acho que o primeiro de tudo, assim, deveria ter um acompanhamento psicológico para as professoras, esse suporte, mas não um suporte pago pela instituição, pago pela rede parceira. Um acompanhamento mesmo, assim, que eu falo da prefeitura. Porque se for pagar pela rede parceira, é capaz até de ficar esse leve trás. E aí é que elas não vão se abrir mesmo. Porque vão ficar com medo de se expor, de falar o que está sentindo, e depois passar um tempinho e ser mandado embora. Então deveria ter sim esse acompanhamento, a prefeitura disponibilizar esses profissionais para dar um suporte psicológico para as professoras, equiparar a jornada de trabalho. Sim, 6 horas. Equiparar às 6 horas, equiparar a jornada de trabalho, porque a gente faz o mesmo trabalho. Sim, e com excelência, na verdade, né? A gente faz o mesmo trabalho, sim, ter mais auxiliares, mais volante, uma fiscalização pesada, assim. Eu não digo assim porque geralmente os supervisores vão lá uma vez ao mês
Para mim, tinha que ir uma vez por semana. Uma vez por semana. Porque no dia que o supervisor vai, a gente já sabe que ele vai. A gente já fica ligados. Essa semana, tal, pode ser que a supervisora venha aí. Então, é perfeito. A semana que a gente tem que organizar a creche inteira. A gente tem que guardar cobertas, guardar lençol, guardar tudo bonitinho, os armários têm que estar impecáveis, as crianças têm que estar impecáveis, para quando a supervisora vir, não tá aquele auê. Então, tudo tem que estar impecável. Então, naquela semana que a gente sabe que a supervisora vai vir, é a semana que a gente mais se esgota mentalmente. Porque tudo tem que estar impecável, porque aí a direção ela fica passando de sala em sala, conferindo. Anota pra mim o que tá rachado, o que tá quebrado, o que tá isso, o que tá aquilo. Essa parede aqui tá rachada. Vamos fazer uma decoração. Fazer uma decoração. Esse tem um buraco aqui. Vamos colocar um EVA. E aí você, na hora do sono das crianças, é isso. Na hora do sono das crianças, você tem que tapar os buracos, tapar ali o que tiver uma pontinha saindo para fora. Às vezes o piso tá descolando, a parede tá descascada. E aí você tem que dar o seu jeito. Vai arrumar quanto isso daí? Provavelmente nas férias, né? Aí você fica o ano todo fazendo decoração para aquele mesmo local ali. Eu acho que assim, os supervisores que estão vendo poderiam olhar atrás das decorações para vocês verem como é que tá esse negócio aí. Porque, olha, geralmente quando a sala tá muito enfeitada, muito cheia de decoração, pode tirar para vocês verem, porque alguma coisa ali tem. De qualquer forma, sempre sobra mais alguma coisa para vocês fazerem. Sempre, demais. Então, além de professoras, a gente tem que ser decoradoras, a gente tem que ser artesãs, a gente tem que ser de tudo um pouco, sabe? Eu tinha uma auxiliar lá que ela já andava com kit de ferramentas. Meu Deus. Com kitzinho de ferramentas, assim. E aí tudo ela ia consertando na semana que a supervisora tava para vir. Tudo que faltasse ali, eu falava, você é o famoso pereirão, né? Porque tudo ela ia consertando, arrumando pra supervisora vir. Então, assim, gente, é uma pressão absurda. Então, eu acho que deveriam, sim, ter mais supervisão, né, dentro das creches conveniadas, dentro da rede parceira, porque é um assédio moral que a gente sofre, é uma pressão, um desvio de função muito grande. O desvio de função dentro da rede parceira é demais. Demais. No começo desse ano, a gente teve algumas professoras, teve que voltar um dia antes, porque já marcam a volta das crianças junto com a volta dos professores. Acho isso totalmente errado. Porque se no dia que a criança vai voltar, a gente também tem que voltar, quando que vai organizar a escola? Preparar ali. Às vezes a unidade sofreu reformas ali, né? E aí tem que estar tudo empoeirado, tudo, mas aí marca no dia. O que aconteceu esse ano? Pediram para as professoras voltar um dia antes, para poder fazer faxina. E foi pago? E tá no contrato? A gente ganhou folga. A gente ganhou folga, né? Aí algumas professoras não foram certíssimas, porque se fosse... Eu tive que ir, porque eu ainda não tinha um ano dentro da empresa, então eu tive que ir. E aí, literalmente, era no chão, com a buchinha esfregando o chão, porque fica um monte de resíduo de tinta, e não pode ter resíduo de tinta no chão. Então, a gente teve que fazer uma faxina geral, lavar o chão, desembrulhar as coisas que estavam na caixa, tirar pó, limpar ventilador, tudo porque são 2 auxiliares de limpeza para uma unidade, ela era uma unidade grande, mas geralmente a quantidade de auxiliares de limpeza para as unidades, gente, não dá, elas não vão dar conta de limpar, tirar todo o pó de uma obra pesada que teve ali durante as férias, elas não vão dar conta. Então, para a gente não ficar ali o dia todo e não sofrer consequências, a gente também, e para auxiliar elas, a gente acaba, né, ajudando. Enfia na mão na massa, e literalmente. Quanto mais tempo vocês demorarem, mais tarde a gente vai embora. Tipo isso, sabe? Vamos fazer todo mundo rapidinho pra gente ir embora mais cedo. É isso, a gente tem que ouvir isso. Então, o desvio de função é muito grande, muito grande. Tanto o pessoal da cozinha também, às vezes faltou um auxiliar da limpeza ali. Aí o pessoal da cozinha tem que fazer o serviço da auxiliar de limpeza, porque a auxiliar de limpeza teve que faltar naquele dia. Então, assim, a gente tem que limpar a unidade, então vai chegar o recesso, então a gente tem que fechar tudo, organizar as salas, tudo mais para o recesso. Aí volta um dia antes para poder limpar tudo, para poder receber as crianças. E aí fica como folga. E a gente
vai tirar folga ali em outra época e elas dão como folga pra gente. Volta antes, mas a gente volta antes pra quê? Pra fazer serviço de auxiliar de limpeza. Raquel, como é fazer tanto com tão pouco todos os dias e ainda assim perceber que você não é reconhecido, não é valorizado? Ninguém vê. Eu acho que o que é mais difícil pra gente é você ser cobrada, porque as suas vivências, a sua atividade, ela tá simples. Vocês precisam fazer alguma coisa diferente. Mas cadê o recurso? Cadê o material? Que não tem. Você vai procurar o material, eu quero dar essa vivência aqui, achou uma inspiração legal, eu quero aplicar. Tem que pedir com antecedência, mas quando pede, não vem. Isso não é uma prioridade. Então, muitas vezes, a gente tem que tirar dinheiro do nosso próprio bolso para poder aplicar uma vivência de qualidade ali para as crianças, para eles poderem sair um pouquinho da rotina, porque se depender da unidade, só tem papel craft giz. Papel craft giz e argila. Né? Então, geralmente, se a gente quer aplicar uma coisinha diferente ali para eles, então, realmente, a gente se entrega não só de corpo e alma, mas se entrega financeiramente também. Porque aí, se você não contribui também, tem vivências que às vezes propõem para todo mundo fazer ali, e se você não contribui, não auxilia, você também fica marcada como professora mão de vaca. Nem o ano passado mesmo, era algo que eu queria falar sobre o apadrinhamento. Tem muito ainda em muitas unidades. O apadrinhamento, né, que no final do ano dá presente para as crianças e tudo mais. O ano passado, essa outra instituição que eu trabalhava, eles tinham uma parceria com os corpos de bombeiros. Os corpos de bombeiros no final do ano presenteava a unidade com presente para as crianças e tudo mais, e aí a gente entregava tudo. Aí os corpos de bombeiros falou que não ia ter mais essa doação, e aí falou assim, a nossa unidade é conhecida por dar esses presentes, muitos pais matriculam as crianças aqui na intenção de receber esses presentes no final do ano. Então, como o corpo de bombeiros ele parou de nos apoiar, a gente pensou aqui uma maneira desse projeto não sumir, e aí cada professora vai ficar com 6 crianças. 6 crianças. E quando eu comprei de roupa para o meu filho, eu comprei de roupa para as crianças da unidade. Então, cada professora ficou com 6 crianças, e aí você poderia, peguei essas 6 crianças, eu poderia dar para alguma pessoa da minha família, olha, você não quer apadrinhar essa criança? A gente ofertava isso, né? E aí eu consegui 3 apadrinhamentos, e aí eu apadrinhei 3, para não ficar tão pesado para mim. Só que teve professoras ali que não conseguiu, teve que dar para 6 crianças ali o presente. Então, assim, tem muito isso, esse apadrinhamento, e aí sobra pra gente. Porque se você se recusa, você fica marcada. E na próxima rodada que tiver de professores mandando embora, pode ter certeza que o seu nome vai estar na lista. Porque a gente não pode se recusar a contribuir financeiramente. Porque se você até pode, mas depois você sofre as consequências. Na sua opinião, o que poderia tornar esse trabalho mais visível e reconhecido pela sociedade? Eu acho que tem que mudar, gente. Olha, a gestão de fato, assim, sabe? Eu acho que poderia ser mais vista. Eu acho que a rede parceira ela não é vista. Eu acho que a gente, praticamente, eu acho que a sociedade enxerga a gente como babás. Eu acho que é isso, porque eles pegam e... você tá ali com as crianças, 30 e 36 crianças, e não tem um suporte, não tem um auxílio dentro da sala. Então eu acho que poderia ser mais exposto. As professoras também deveriam falar mais o que acontece dentro das salas de aula, sabe? Exercer sim os seus direitos. Olha, isso não tá legal. Começar a falar mais. Eu acho que quando as professoras começarem a se unir, porque é uma das classes mais desunidas que tem, a classe de professores. Elas não se ajudam na maioria das vezes. E se você ficar doente, alguma coisa, não pode fazer, é que essa professora não quer trabalhar e tudo mais. Então, assim, gente, comecem a exercer o direito de vocês, comecem a falar, sabe? Olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Leia a convenção também. Leiam a convenção, é um direito de vocês. Ligue para o sindicato, também é interessante vocês ligarem para conhecer os seus direitos, porque muitas vezes a gente vai deixando essas coisas passarem, e aí vai caindo na rotina, e de fato a gente fica invisível, mas invisível por quê? Porque a gente não se expõe, a gente vai aceitando muitas coisas e não mostra o que de fato está acontecendo.
Raquel, na sua opinião, quando uma educadora demonstra cansaço ou esgotamento, muitas vezes é julgada. Como esse julgamento afeta a autoestima e o desempenho profissional? Gente, eu já vi professoras ali indo trabalhar com a base do ansiolítico. Eu já vi professoras indo trabalhar com infecção de urina fortíssima. Mas se você entrega atestado, não somente a gestão te julga, mas aí tem a questão das parceiras também. Como eu falei, uma classe muito desunida começa a te julgar também. Ai, mas só vive de atestado. Mas só vive doente. Sabe? Mas como que não fica doente, Graça? Você tendo que subir escadas com 2 bebês no colo. Como que não fica doente você tendo que trocar no chão, no colchonete? Porque se você sair da sala, se você sair da sala ali para trocar aquela criança, muitas vezes ir pro trocador, como é que eu vou deixar a minha parceira olhando 30 crianças, né? Enquanto eu vou trocando uma por vez, a gente não consegue finalizar o dia. Entregar essas crianças até 4 horas da tarde. Sim. Então, e muitas vezes sem EPIs, né? Sem luva, sem máscara. Cadê a luva? Não tem. Cadê a máscara? Não tem. Sabe? Então, assim, e aí a gente acaba ficando mais doente do que tudo. A gente pega muita gripe, virose. Se tem um surto de virose na sala, a professora também fica. E a gestão, ela não entende. Ela simplesmente não entende. Ela acha que você tem que dar conta. E se você está entregando muito atestado, é porque você quer ficar em casa, você não quer trabalhar. Uhum. Como podemos transformar essa exaustão em alerta coletivo e não em motivo de vergonha individual? Eu acho que poderia ter palestras mais dentro da unidades. Por exemplo, teve o ano passado, teve até uma palestra bacana assim, dos policiais, também ensinando manobras, né? Então, assim, ter mais um acolhimento mesmo dentro da unidade, uma fiscalização, mais palestras, não somente porque a gente recebe muita formação, né? Referente aos trabalhos e tudo mais, mas a gente também não recebe uma formação assim de acolhimento, de como lidar com o abuso, com o assédio. A gente não recebe isso, né? Não tem esse disque denúncia assim dentro das unidades, assim. Então, às vezes elas não procuram porque elas não sabem do direito delas. Certo. Então, você falou sobre a pessoa estar além da convenção coletiva. É muito importante. Aí, nos seus vídeos, você procura estar falando para as pessoas, para elas estar se apropriando da convenção coletiva, Sim. que é o caminho que tem. Nós agora já estamos entrando na época da negociação coletiva, né, o salário, que o pessoal tanto quer saber. Como você vê os trabalhadores da rede parceira quanto ao sindicato? Eu vejo uma recusa muito grande. Quando vem na época de assinar a cartinha, tudo mais para entregar, a maioria recusa. E a maioria também são orientados também, né, a recusar. E, gente, quando eu falo por mim, tá? Quando eu vim aqui no sindicato, eu fui muito bem acolhida, né? E como a Graça falou, se eu tivesse vindo aqui antes da demissão, se eu tivesse procurado me informar sobre meus direitos, talvez isso tudo nem teria acontecido. Sim. Né? Então, muitas pessoas, elas acabam não procurando ou por medo mesmo de ser exposta, de acabar sobrando para elas. Às vezes eu recebo várias denúncias ali no meu perfil, que agora eu tô trabalhando mais com a internet, tô mais ativa ali, e elas denunciam, ela falando, liga no sindicato, manda mensagem, vai lá, liga. E aí, eu tenho medo de ser exposta, eu tenho medo de ficarem sabendo que foi eu tenho medo de ficar marcada e não arrumar mais emprego. Porque tem isso também, viu, gente? Tem isso também, que nem quando aconteceu comigo da demissão, quando eu comecei a expor, falar sobre o sindicato, começou a circular os meus vídeos dentro dos grupos das coordenadoras e dos professores, meio que falando assim, tipo assim, grava bem esse rostinho aqui, porque não contratem. Então elas ficam com medo, teve mensagem falando assim, olha, eu fiz isso, denunciei, e aí depois ficaram sabendo que eu denunciei, porque colegas, como eu falei, é uma classe muito desunida, então colegas, foi fulana de tal que denunciou, que falou, e aí fica marcada, porque a gente acha que não tem um grupo de mantenedores, mas tem grupo de mantenedores sim, e aí aquela pessoa ela fica marcada, e quando vai procurar emprego, ela simplesmente não acha, porque ela foi, né, divulgada. E eles têm um jeito de falar sempre, se você ligar no sindicato, eu conheço fulano. Mentira, gente. A gente aqui não conhece ninguém, nós somos o sindicato dos trabalhadores.
Mas eu sempre falo, se você denunciar, você denuncia, não conte para ninguém que você denunciou, nem para sua melhor amiga. Sim. Por quê? Quando apertar, de repente sua melhor amiga conta. Aí se você fez a denúncia e não contou para ninguém, ninguém vai saber, fique tranquilo. E não tem como também você querer sair daquela situação e não fazer nada para sair daquela situação. Se você tá sofrendo abuso, tá num ambiente hostil, num ambiente em que você tá sendo ameaçada, você tá sendo desviada de funções ali, se você não liga no sindicato, se você não denuncia, não tem como fazer também. Então as pessoas acham que, tipo assim, critica o sindicato, mas na hora de procurar os seus direitos, não vem até o sindicato, não liga, e aí quer que vocês façam alguma coisa, e como é que vocês vão fazer se você não sabe do que vai... Exatamente. Né? Então, isso acontece muito, muito mesmo, assim, de ficar, eu não vou falar nada, deixa passar, aí deixa passar, mais pra frente é mandado embora, aí daqui a pouco a outra professora que assumiu o seu lugar também vai passar pela mesma situação, porque nenhuma medida foi tomada. Né? Que nem a questão da fruta, eu batia muito lá no meu perfil falando sobre na convenção é um direito das professoras. Gente, que eu recebo de mensagem falando, na minha unidade a gente não tem fruta só para as crianças, não tem na hora do nosso almoço, tudo mais. Gente, isso aqui que eu vou falar, onde eu trabalhei, a gente não comia, tá? Não tinha. Uma vez ou outra aparecia pra gente ali uma melancia passada, às vezes, né, que tava ali próxima de vencer ali, aí colocava lá pra gente comer, e aí depois que fui mandada embora, e aí eu comecei a falar sobre a convenção coletiva, comecei a falar que é um direito nosso, que se a creche ela não paga o VR, ela tem que oferecer o que tá ali na convenção. Depois que eu saí, as professoras estavam comendo até 6 frutas, tinha até 6 opções de fruta. Maravilha! Mas depois que eu comecei a falar, depois que eu comecei peguei e falei assim, agora o que não tinha, agora tem 6 opções, aí uma sexta, assim, ó. Por quê? Porque eu comecei a pôr a boca no trombone e falar que é um direito e tudo mais. No outro dia, eles resolveram mudar. Achei ótimo, pelo menos alguma coisa. Valeu, né? Valeu a pena. E em muitas unidades também, né? Então eu agradeço muito, muito, muito o apoio do sindicato, o carinho que vocês tiveram comigo, né? Quando eu vim aqui no auge da repercussão que deu os meus vídeos. E é isso, gente. Procurem os direitos de vocês, se informem, porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Tenha isso em mente. Eu acho que deveriam as pessoas colocar a convenção coletiva como uma bíblia, ou sei lá, tudo que você procurar. Imprime, busca. gente. Imprime e coloca lá no seu caderno e vai ler. Eu acho que deveriam até distribuir dentro das unidades, sabe? Distribuir aqui a convenção, cada sala deveria ter. Vai lá, dá uma folheadinha, lê o que tá ali. Eu tenho que fazer isso? Não tenho. Então não, gente, não vou fazer. E comecem realmente a dizer não. Não, aprendam a dizer não. Se não é a sua função, não. Porque a gente vai acumulando, não sabe dizer não, e depois você tá esgotada fisicamente e mentalmente. Sim, e a convenção coletiva é assim, é a nossa Bíblia, mas a gente tem que lembrar que a gente tem direitos mais deveres. Raquel, a gente vai estar já chegando já pros finalmente. Foi muito importante esse momento aqui com a gente. Quero te agradecer por ter vindo, aceitado o convite. Eu acho que vai ajudar bastante as nossas colegas da Rede Convenção. Que bom, fico muito feliz, muito obrigada por me receber aqui, muito obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a minha trajetória, tá bom? E é isso, muito obrigada. Eu acho que é isso, gente, obrigado, e vamos para a próxima. Estejam sempre atentos para estar assistindo o nosso Pod Citra.